Olá, minha gente! Sejam todos bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes a esse episódio do podcast da Parada do Orgulho da Pessoa com Deficiência. Aqui a gente abre as portas dos bastidores e conversa com as pessoas que fazem o corre para tudo acontecer. Quem está por trás das cortinas? Quem são essas pe- pessoas que a gente quase não vê, mas que são essenciais para a construção da Parada do Orgulho da Pessoa com Deficiência existir? Meu nome é Alexandra Martins. Eu estou aqui para guiar um pouco dessa conversa, que vai mexer com o coração de muita gente. E para quem ainda não sabe quem eu sou uma pessoa não binária, sou uma pessoa gaga, sou a fundadora do Vozes Gagas e atualmente sou a diretora de acessibilidade da Parada do Orgulho da Pessoa com Deficiência. E para quem está me ouvindo, eu tenho um cabelo louro, meio pintado, tenho um óculos de aro redondo de cor cinza, uso uma blusa roxa de gola e estou sentada numa cadeira verde e alguns tons preto, e atrás de mim tem a bandeira do Orgulho Gago. A bandeira do Orgulho Gago, elas são duas ondas entrelaçadas entre si, de dois tons de azuis diferentes. E, claro, eu não estou só, e para dividir essa conversa comigo, eu convido o Everton Fonseca, que vai se apresentar e contar para a gente as expectativas dessa nossa conversa. Vem aí, o Everton. Opa, gente, boa noite a todo mundo que vai nos ouvir, que não vai nos assistir mais tarde. Fico muito feliz pela presença de todos, todas e todes. Quero agradecer a Dani por essa incrível acessibilidade que está proporcionando para todos nós. Quero agradecer a Mikael pela presença, é sempre um prazer falar com você. Chandra, muito obrigado também pela parceria. Quero me apresentar, eu sou o Everton Fonseca, sou daqui do Espírito Santo, sou membro fundador da Parada do Orgulho PSD, membro da diretoria, sou psicólogo, há 12 anos de ativismo, agora completando. Sou uma pessoa negra com deficiência e vai ser um grande prazer estar aqui com vocês nesse momento, dividindo essa entrevista maravilhosa com gente potente e grande. Bem, eu vou fazer minha audiodescrição. Sou um homem negro, de pele clara, barba completa, em tom preto, cabelo crespo em crescimento, curto. Estou com uma camisa vermelha e com algumas flores e folhas pretas. Atrás de mim tem o símbolo Quilombo PCD, em branco o nome Quilombo, PCD em amarelo e algumas imagens tribais africanas com tom cinza. E é isso aí. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, Everton. E claro que aqui a gente não pode estar esquecendo de agradecer a Daniele Teixeira, que está aqui garantindo a interpretação de Libras. Dani, muito, né, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui com a gente e confiar neste projeto, né? E, enfim, né, vamos para nossa cereja do bolo. Hoje, o nosso convidado é uma pessoa incrível e muito bonito, né, gente? Por sinal, vale salientar isso. A gente o quê? Enaltece as pessoas desse grupo mesmo. Conheço o Mikael, que além de ser o nosso organizador e diretor de comunicação, ele também é ativista e produtor cultural desde 2013. E ainda por cima é percussionista nas horas vagas. Mikael, seja bem-vindo ao podcast. Pessoal, tudo bem, gente? Eu sou o Mikael, sou um homem branco, surdo oralizado, tenho neurodivergência, eu tenho cabelo cacheado ruivo com mechas loiras na altura dos ombros. Hoje eu estou usando uma camiseta bege de botão com um grafismo preto, estou usando óculos e um cordão de girassol. No fundo tem uma parede clara com um armário de madeira e um ventilador ao meu lado. Tô animado com essa conversa e com esse convite, gente. Vamos começar? Hoje já é, bora. Caio, então, né, aproveitando, conta pra gente como é que foi o seu
primeiro contato com a parada, né? Tipo, como é que você chegou nela e depois você chegou a ser diretor de, de comunicação, né? Como é que funcionou isso? E também, enfim, meio que aproveitando também essa série de perguntas também, quais os principais desafios que você enfrenta hoje na função que você atua? Bom, gente, como eu cheguei na parada PCD, foi um dia aleatório que eu tava deitado na cama mexendo nas redes sociais, né? Procurando assim, que eu tinha. Era época de junho, que tava tendo aquela parada de orgulho, LGBT, essas coisas. Aí num dia eu me peguei. Gente, será que não existe um só para pessoas com deficiência? Tipo, só me ocorreu aqui, sabe? Aí eu fui pesquisar de bobeira no Instagram. E tava lá, parada PCD. Aí eu, gente, mentira que tem. Então eu entrei lá, aí o primeiro post, se não me engano, que eu fui ver é que estavam procurando voluntariado para Brasília. Aí eu nem deu 5 minutos, já mandei mensagem, que inclusive foi a Chandra que me respondeu, já me mandando o link do grupo do WhatsApp. Né, a primeiro momento eu fiquei bem perdido, mas eu estava animado, né? Então, porque eu nunca tinha esperado que realmente existisse um movimento assim, né? Ainda mais que pessoas com deficiência são sempre um grupo marginalizado, né? A gente sempre na luta e tal, então fiquei muito feliz com essa existência. E aí, conforme a banda foi tocando, né, eu comecei avisando nessa primeira parada do orgulho da pessoa com deficiência em Brasília, que foi ano passado. Eu fui, não, gente, eu ajudo aqui com design, vou ajudar com design. Aí, aos pouquinho, a gente foi criando laços, né? A gente foi conversando, ficando amigos. O dia da parada foi muito legal, né? Foi uma experiência nova para mim, né? E ainda mais que é muito difícil eu sair de casa que não seja para trabalhar, né? Mesmo que eu tenha ido para trabalhar, foi uma experiência muito legal. Aí depois, com o tempo, né, eu fui assim, me integrando mais, né, entendendo melhor, eu vendo o potencial, né, que ia crescer, então eu acabei ficando bem mais entrelaçado, assim, né, e também, né, a equipe só tem pessoas boas, né, cada um com um tipo de deficiência, então também era uma outra experiência, que apesar de eu trabalhar já no evento há um tempo, e eu tinha começado a me especializar em acessibilidade só em 2022. Então, atualmente, quando eu vou trabalhar em evento, é sempre com pessoas com deficiência e acessibilidade, mas eu nunca tinha visto um núcleo só de pessoas com deficiência atuando na parada assim, né? Então, já era uma. Eu não vou dizer uma experiência, né? É um pedaço inconquistável, vamos dizer assim, né? Não tem outras pessoas que podem entrar nesse núcleo assim tão facilmente. E eu acabei chegando nesse cargo de diretoria, né, por recomendação, né, da própria equipe, que eu realmente estava à frente organizando tudo. Fiquei muito feliz com a indicação. E eu, né, com som trouxa que gosta muito, né, da parada, acabei aceitando, né? Tipo, ai, gente, vou ter tanto trabalho, mas como dizer não, né? Impossível dizer não para essa galera. Mas em relação aos desafios, né, que eu enfrento hoje em dia, acho que era mais relacionado às informações, né? Tipo, para quem trabalha com comunicação, né, eu atuo numa agência fora da parada. A gente sempre tem as informações de antemão para a gente conseguir criar uma estratégia. Só que como a gente está no momento de tentando entender como pega todas as informações de forma correta, né? E a gente já está se estabelecendo, né? Estabilizando mais. Acho que aos poucos esses desafios já ficam mais a menos, né? E também, né? Eu gosto muito de
de ajudar um pouco além da comunicação, né? Assim, o pessoal me pede ajuda com algumas coisas pontuais, né? Eu estou sempre dando sugestões, né? Passando o que eu sei, né, da área para potencializar, né, a parada. É isso aí. Acho incrível. Desde que sua entrada aqui na Parada PCD chegou, a gente viu grandes mudanças. A Parada PCD era uma coisa antes do Mikael e depois do Mikael foi totalmente diferente. Nosso Instagram ficou muito mais bonito, muito mais profissional, muito mais organizado. Nossas comunicações internas também melhoraram bastante. Muita coisa ainda precisa ser construída, melhorada, ajustada, claro, certamente. Estamos nessa uma de construção, como você disse. Então, moço bonito, a gente tem muita coisa aqui para conversar e vamos falar de uma loucura. Todo mundo aqui nessa parada PCD tem mil e uma obrigações e cumpre muitas atividades ao mesmo tempo. E aí eu queria que você falasse um pouco para nós, um pouco dessas suas atividades fora da parada PCD, porque existe vida além da parada PCD, e como você faz para conciliar essas atividades junto com a parada PCD, que também dá muito trabalho, como a gente já sabe. Então conta pra gente. Bom, gente, acho que eu trabalho com várias coisas ao mesmo tempo, né? Eu não consigo ficar parado. E, inclusive, isso é uma loucura minha, né? De eu sempre estar trabalhando em coisas até um pouco além do que eu aguento, porque, né, eu trabalho com cultura, né? Primariamente com comunicação, né? Em vários projetos culturais ao mesmo tempo, mas também atuando com produção, né? Assistente de produção em projetos culturais que muitas vezes envolvem festivais de música, oficinas, assim, essas coisas que eu gosto muito. E eu tô sempre num cantinho ali. E além disso, eu também, né, sou percussionista, né? Então, atualmente estou em duas bandas, né? Quase indo para uma terceira, porque também é uma área que eu comecei a me apaixonar mais, né? Ainda mais sendo uma pessoa surda. E, ironicamente, o instrumento que eu toco é surdo. Então, mas também estou aprendendo outras coisas. Como eu concilio isso, eu também é uma coisa que eu gostaria de me responder, porque cada dia eu vejo as minhas demandas e eu categorizo no que eu consigo conciliar no dia, mas eu sempre tenho um calendário organizado das coisas que eu preciso fazer durante o mês. Então, todo mês eu atualizo o meu calendário, fora as coisas que acontecem tipo de surpresa, né? Porque quem trabalha com cultura sabe disso, né? Às vezes aparece um serviço, um trabalho assim de surpresa, tipo, Mica, tem um projeto super legal aqui que vai te pagar tanto e você vai trabalhar nesse carro aqui, topa? Aí eu tenho que avaliar as datas e tipo, mas eu topo, né? Mas a maioria dos trabalhos que eu tenho recebido é mais voltado à comunicação, então eu consigo conciliar em casa, né? Trabalhando no home office. Então, estou sempre trabalhando várias coisas ao mesmo tempo e eu sempre separo uma parte do dia para parar de perceber, né? Que eu estou sempre com a janela aberta, né? Do Trello, né? Sempre organizando as coisas. É tudo que eu consigo no dia, né? Mas assim, eu também respeito meus limites, né? Como uma pessoa neurodivergente, porque senão eu tenho piripaque, né? Eu já tive vários piripaques e esse ano eu estou tentando me policiar um pouco mais. Mas mesmo com todas as tarefas, eu sei que está envolvido nisso tudo, está construindo algo maior, né? Coletivo, que transforma. Então, é uma coisa que eu consigo abrir mão também. Arrasou, Mica. É isso. Eu tenho uma experiência que eu acho que você tem também, que é de participar e de construir as paradas tanto presencialmente quanto não presencialmente, né? Tipo assim, no sentido de que você estava presente na parada de Brasília e você ajudou nela em todas as etapas, mas, por exemplo, teve a de Salvador agora faz um tempo que você não estava aqui, mas você estava aqui. Tipo, no sentido de que você não estava presencialmente, né, aqui, mas que você
ajudou com ela, né, tipo assim, nessa construção dela de alguma forma, assim como a segunda de São Paulo, a primeira do Rio e assim por diante. Aí eu estou trazendo essa retrospectiva toda para te perguntar o que é que você traz de aprendizado das paradas anteriores, né? E, e como é que isso pode estar contribuindo para o sucesso das próximas, Tipo assim, se você já consegue ter esse tipo que no know-how de entendimento. Sim, cada edição foi um laboratório, basicamente, né? Então eu aprendi, né, mais sobre o tempo, aprendi mais a escutar, negociação, limite, né? Tanto o meu quanto dos outros da equipe. Eu levo disso a importância da construção coletiva real, né? Com diálogo e espaço para todo mundo. Aí, como diretor agora, né, minha expectativa é que a gente consiga expandir esse modelo para, assim, como a gente já segue expandindo aos poucos para as outras cidades, com o mesmo compromisso que a gente está tendo atualmente, né? Sempre buscando potencializar, né, e aperfeiçoar o que nós temos, né? Então, com acessibilidade e com afeto como prática política. Então, o que eu busco, assim, de sucesso, né, nas duas paradas é aperfeiçoar, potencializar e também a gente ir além de parada, né? A gente também conseguir realizar outros formatos que agregam a nossa luta, né, pelos direitos da pessoa com deficiência, também pelo direito de existir, basicamente, sem sofrer, né? Assim, ou sofrer um pouco menos, porque a gente já passa por tantas dificuldades, né, num mundo que não foi feito para nós. Então, realmente, eu busco potencializar isso o máximo possível, né? A gente, então, até porque a gente está sempre na luta, em todos os sentidos. Bom, a gente tem falado bastante, né, sobre esse lugar de pertencimento, esse lugar de que nos leva a acreditar que temos lugar, temos espaço. Uma coisa que a gente faz muito na Parada PCD, né, é trocar os termos, né, não utilizar tanto a palavra inclusão, mas sim pertencimento como bandeira, de fato, mostrando que nós somos a sociedade, também somos capazes de produzir cultura, produzir arte, produzir eventos, ser público de eventos e assim por diante. Então, pensando nisso, a próxima pergunta é justamente sobre Brasília, sobre a edição de Brasília e o que você consegue lembrar dos desafios para a construção de Brasília, como foram os seus sentimentos ao fazer parte dos resultados finais, inclusive estar lá precisamente no dia, né, se eu não me engano. Como foi para você participar do evento tanto nos bastidores quanto no dia do evento? Cara, foi muito massa, viu? Porque, como eu disse anteriormente, né, foi meu primeiro contato com uma parada voltada para pessoas com deficiência. Então, naquele dia, eu realmente senti que me pertencia ao lugar, né? Eu senti que estava realmente participando com todo o meu ser, né? Não me preocupando com se existia é, falta de recursos de acessibilidade, não me preocupando se existia algo que iria me afetar como pessoa com deficiência em um lugar típico, por assim dizer, né? Vamos dizer assim. Então foi assim, no começo foi divertido, muito divertido, mas depois a gente acabou se emocionando também, né? Então foi uma experiência única, né? Acho que é difícil replicar isso na primeira vez. E assim, aí acho que eu não tenho bem como descrever em palavras, né? Porque foi emocionante e desafiador ao mesmo tempo, né? E participando no bastidor, né? Então,
quando são muitas informações ao mesmo tempo, eu me perco, né? Então, mas mesmo perdido, eu consegui ajudar como eu podia. Aí foi uma vontade mesmo coletiva de existir e resistir, né? Eu lembro muito da emoção, né, de ver corpos diversos ocupando aquele espaço, né? Então, para mim foi um marco. Eu senti orgulho, né? Principalmente por saber que eu fiz parte da construção de algo histórico em Brasília, na primeira parada. Acho que é isso que eu consigo pensar no momento, de sentimentos, assim. Não, arrasou, assim. Eu, eu costumo dizer que existe uma diversidade de- dentro da diversidade, né? Acho que além de pessoas com deficiência, nós somos pessoas que são LGBTs, temos pessoas negras, pessoas indígenas, enfim, então tem toda, né, tem todo um regionalismo também, né? Tem eu que estou em Salvador, Dani que está em Brasília, Mica que está em Brasília, o Everton que que está em Vitória, no Espírito Santo, enfim, então a gente tem todo um tipo que um regionalismo, né, de alguma forma também. E aí eu tô diferente, né, tipo, dentro desse sentido de pensar essa comunidade que ela é bem grande, né? E aí também existe uma diversidade dentro da arte também, né? Então nós também somos artistas. Então, enquanto artista def, enfim, né? Que como é que eu posso falar? É, se você acredita é, que, é, que movimentos como esses, eles poderiam estar recebendo mais apoios, né? Uma vez que boa parte dos desafios, eles poderiam ser resolvidos com os apoios financeiros. Assim, a arte é uma ferramenta potente de expressão e resistência. Então, eu, né, como percussionista e produtor def, eu vejo de perto como é difícil manter projetos vivos sem apoio. Isso vale em dobro para quem é pessoa com deficiência, porque ainda enfrentamos as barreiras invisíveis, né? Então, movimentos como a Parada merecem, assim, financiamento, patrocínio e apoio público e mudam vidas, é sobre dignidade. E não só da Parada, mas de qualquer projeto que visa o público com deficiência. Então, mesmo que atualmente, né, nas leis a gente tenha, né, nas leis culturais, uma obrigatoriedade de incluir uma porcentagem de acessibilidade e funcionários com deficiência, ainda assim está meio caminho andado para a gente conseguir contemplar toda essa ferramenta potente, né, de expressar, né, de resistir, de realmente criar arte, né? Criar música, dança, oficinas, o que seja, em qualquer lugar é difícil sem apoio. Então, realmente deveria mesmo ter muito mais apoio, né? Ainda mais que as pessoas não sabem o potencial que a gente tem. Porque a gente não é pessoa com deficiência e a gente vive hoje em dia apesar disso. Não, a gente vive o que a gente vive hoje porque somos pessoas com deficiência. Então, a gente não se diminui de forma alguma. Claro, existem dificuldades, existem limitações, né, que todo mundo enfrenta, isso não é exclusivo de ninguém, mas a nossa luta não é só sobre isso, é sobre dar acesso a todo mundo em todos os veículos possíveis, né? Seja no entretenimento, seja nos estudos, né? Enfim, em tudo, né? Então, é sobre acesso, é sobre dignidade. Gente, já estamos chegando nos momentos finais aqui da nossa entrevista, com esse maravilhoso. O tempo passou tão rápido e a gente ainda tem muita coisa, muito mais para falar, mas aqui não se encerra, temos sempre uma oportunidade crescente de fazer novos encontros, mas
Antes de a gente encerrar, eu gostaria, então, baseado nessa parte que você traz sobre termos potenciais, trazer quais são as suas expectativas para as próximas edições, o que que você acredita que nós podemos construir para tornar a parada cada vez mais acolhedora e acessível para todas as pessoas, sejam elas pessoas com deficiência, sem deficiência, dentro da nossa diversidade que a gente sempre contempla. Conta pra gente. A minha expectativa é que a gente cresça cada vez mais em vários formatos, né? Então, além de uma parada, né, que é a nossa principal forma de resistência no momento, é criar oficinas, criar cursos, oferecer serviços, né, de consultoria também, né, para empresas ou lugares que necessitem disso, porque nem tudo é, são resistentes, né? Apenas, às vezes é apenas ignorância. Então, a gente também está aqui para ajudar, né? Eu espero que isso potencialize no formato online também, né? Que chegue em mais cidades, que se fortaleça como rede, né? Que continue sendo esse espaço seguro de pertencimento. E acho que a gente realmente tem um caminho mesmo a trilhar nesse sentido, né? Quem sabe a gente também não chega a ter uma rede de apoio na área médica, por exemplo, né? Não sei, né? Quem sabe? E isso com diversidade, né? De verdade, né? Com a presença de todos os tipos de corpos, né? Todos os tipos de diversidade, né? Assim, de pessoas neurodivergentes, pessoas LGBTQIAPN+. E eu quero que mais pessoas se sintam vistas e representadas. Então, então acho que é isso que eu consigo visualizar, né, para a parada, né? Então, logo, que a gente ainda tem um caminho longo a seguir, né? A gente vai fazendo aos pouquinhos, mas tem aos pouquinhos que a gente faz com mais perfeição, né? Então, nunca se passa na pressa as coisas. Eu acho que, que o pessoal também vai gostar muito, né, de ter um lugarzinho para chamar de seu, não importa onde esteja. Perfeito. Gente, Caio, foi incrível ouvir você, ouvir a sua experiência, um pouco da sua história. Você é uma pessoa incrível, gosto muito do seu trabalho, inclusive dentro da parada da PCD também. É um trabalho admirável. Você é uma das pessoas mais bonitas dessa parada PCD, que fique isso bem registrado. Foi incrível falar com você. Quero também agradecer a Dani pela garantia de acessibilidade e acesso para todas as pessoas aqui presentes, né? E que quem vai assistir a gente mais tarde também. E obrigado você pelo seu trabalho, pela sua presença e por estar contribuindo com esse momento histórico que é a construção e a vivência da Parada PCD. Você é uma pessoa incrível. Eu, eu faço as palavras do Everton, as minhas também, assim, eu acho que foi uma conversa muito rica, assim, eu creio que eu aprendi um pouco a mais com você, e eu acho que a parada PCD, eu acho que ela é isso também, eu acho que a gente aprende com todo mundo, às vezes aos trancos e barrancos, porque é isso, né? Estamos lidando com os seres humanos, então isso vai acontecer, mas sempre tem esse processo de aprendizado mesmo, né? De cada um estar junto numa mesma linha de pensamento, que às vezes vai para caminhos diferentes, mas a gente se encontra lá na frente. E eu acho que essa conversa ele é um grande encontro lá na frente, e eu espero que ela encontre com outras pessoas que vão estar assistindo essa conversa. Então eu agradeço muito também por você estar aqui, né, por ter topado esse convite, e também estar agradecendo a Dani mais uma vez também por estar garantindo essa acessibilidade para todo mundo, viu? Obrigada. A gente, eu que agradeço pelo espaço, né, e pela escuta, né? É muito bom compartilhar a minha trajetória e fazer parte, né, dessa conversa aqui. E é como você diz, a gente realmente está sempre seguindo com um aprendizado.
E eu fico feliz, né, de ver ela florescendo cada vez mais, né? Então, e obrigado também, né, a Daniela Teixeira, né, que realmente é fundamental aqui para nós, para garantir acessibilidade para todo mundo. Valeu demais pela conversa, viu, gente? E é isso, pessoal. Encerramos aqui o nosso mais um episódio da Parada PCD, do nosso podcast. Obrigado a todo mundo. E que lembre-se, todos nós juntos somos mais fortes. Um beijo.